Olá, meus caros amigos. Então, dando sequência aqui à nossa aula, findado o governo Mauro Borges, com a intervenção que foi feita em Goiás, Mauro, então, deposto em 26 de novembro de 1964, nós tivemos ali alguns governos temporários, alguns interventores, até que no ano seguinte foram realizadas eleições, mas veja bem, essas eleições elas só aconteceram com os candidatos autorizados pelo regime militar. Então, não, aqueles que eram considerados potencialmente perigosos para esse regime implantado a partir de 64 foram impedidos de disputar as eleições. E isso significou, então, a eleição do candidato Otávio Lage, que governou o território goiano de 66 a 67, eleito ainda pelo voto popular. Tá? Merece destacar isso porque os demais governadores desse período serão todos eles eleitos indiretamente. Tá? Otávio Lage não, Otávio Lage ainda foi eleito pelo voto popular, mas essas eleições então elas aconteceram dentro de uma situação, dentro de um contexto em que só puderam concorrer ali os candidatos autorizados pelo regime. Ok? Então vamos aqui passar brevemente pelos governos desse período, e vamos a seguir falar especificamente do processo de modernização da agricultura no território. O que eu preciso destacar com vocês é que todos os governadores desse período estão empenhados nesse processo, em criar as condições para a modernização da agricultura. Então, quando nós falamos do processo de modernização da agricultura, nós estamos falando também do processo de modernização do território goiano, da expansão da fronteira agrícola em direção à região centro-oeste, e que Goiás, então, é a porta, é a entrada desse processo de expansão da fronteira agrícola em direção à região central do país. Então, com a eleição de Otávio Lage, nós temos aí um governo, então, de 67 a 70, e que é nesse momento aqui em que o Departamento de Saneamento, criado lá no governo Mauro Borges, é transformada na nossa empresa de saneamento, a Saneago. Então, no governo Otávio Lage, então, ele transforma esse Departamento de Saneamento na hoje Companhia de Saneamento de Goiás, aí, a Saneago, que é a responsável pelo abastecimento de grande parte dos municípios do território goiano. Lembrando que em alguns casos temos municípios em que tem um sistema autônomo, tem um sistema municipal de tratamento e oferta de água para a sua população. Mas a Saneago aí é a estatal que cuida então do abastecimento de água para a maior parte do estado de Goiás. Na sequência, e agora já não mais eleito diretamente pelo voto popular, e sim eleito pela a Assembleia Legislativa, numa eleição indireta, nós temos o governo de Leonino de Ramos Caiado, que governou Goiás, então, de 71 a 75. Eu deixei aqui a indicação para você pular aí alguns espaços, porque nós temos que fazer algumas anotações importantes aqui desse governo. Por exemplo, é aqui no governo Leonino Caiado que é criada a Ingopa, a Empresa Goiana de Pesquisa Agropecuária. Dentro desse processo de modernização, que nós vamos analisar detalhadamente mais à frente, você tem a criação da Embrapa, que é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, e aí nos estados você tem aí também a criação, os estados criando as suas empresas de pesquisa, desenvolvimento para o setor agrário. E em Goiás, no governo Leonino de Ramos Caiado, que nós temos também a criação da Ingopa, a Empresa Goiana de Pesquisa Agropecuária, para justamente produzir pesquisas no meio rural. Então, como eu havia destacado, todos esses governos estão muito empenhados em melhorar a infraestrutura do Estado, em investir em pesquisa, em tecnologia, para aumentar a produção e a produtividade no campo. Tá? E é aqui também no governo do Caiado, que nós temos a criação da Ceasa, que é hoje ainda a nossa central de abastecimento, onde você tem ali a comercialização de parte da produção aí, a agrícola destinada aí ao abastecimento aí dos supermercados, das feiras livres que nós temos aqui na capital, e abastece também outras cidades e até outros estados.
né? Então a Ceasa é criada aqui no governo do Leonino de Ramos Caiado. É também sob o governo leonino que nós temos aqui a construção de grandes obras em Goiás. São obras federais, mas que merecem ser destacadas aqui nesse período para que você tenha uma dimensão, né, do momento em que isso acontece em Goiás. Quero destacar aqui também nesse governo a construção então do Autódromo Internacional de Goiânia e do Estádio Serra Dourada. Observem bem que essas são obras então do governo federal, né, que contam aí com o apoio do Estado, mas são obras sobretudo federais, num contexto, num momento em que o Brasil vivia aí, né, o chamado milagre econômico, né, os primeiros anos desse regime militar, em razão de um forte endividamento, nós tivemos aí grandes obras sendo executadas nesse período, e a economia do Brasil crescendo, em razão aí desses investimentos externos que o Estado brasileiro recebia. E tivemos então nesse período a execução dessas duas grandes obras, o Autódromo Internacional de Goiânia, né, hoje aí todo revitalizado, com um parque belíssimo, aberto à visitação, né, e o Estádio Serra Dourada, que é um dos melhores estádios que nós temos aí no país. Tá? Bom, onde aqui você tem as grandes disputas, né, entre os maiores times goianos aí esse final de semana, enquanto eu estava gravando aqui, nós tivemos aí mais um grande clássico no Serra Dourada, né? Então é o palco aí das grandes partidas em Goiás. E aqui também no governo Leonino de Ramos Caiado, eu quero destacar com vocês que foi o momento da guerrilha do Araguaia. Tá? O que foi essa guerrilha do Araguaia? Lembra que na aula passada eu falei com vocês aqui a respeito do PCB, né, de movimentos de esquerda estarem articulados junto ao campesinato, organizando a luta pela posse da terra? Muito bem, com a chegada do regime militar e o endurecimento, a forte repressão em cima desses movimentos sociais que lutavam pela terra, alguns setores da esquerda decidiram então pegarem armas, tá, e tentarem fazer uma contra-revolução. Tá? Essa tentativa de contra-revolução ficou conhecida como Guerrilha do Araguaia, que aconteceu no norte do estado, né, na região de Xambioá, já a divisa com o Pará, na região ali de Floresta, em que jovens ali, sem nenhuma experiência, sem treinamento nem nada, sem armamento, mas tentaram, a partir do campo, organizar o que seria uma contra-revolução. E coube então ao Exército Brasileiro, e que foi apoiado pela Polícia Militar do Estado de Goiás nesse momento, a ir na captura, na busca desses guerrilheiros, então, naquela que foi conhecida como a Guerrilha do Araguaia. Tá, ok? Então, essa repressão a esse movimento, a esse foco guerrilheiro, aconteceu também aqui no governo do Leonino de Ramos Caiado. Ok? Na sequência, nós temos aqui, então, o governo de Irapuã Costa Júnior, né? Irapuã Costa Júnior, que posteriormente veio também a ocupar aí a Secretaria de Segurança Pública de Goiás no governo já Marconi Perillo, né? E o feito aqui mais significativo que eu quero destacar com vocês, e é um tema sempre cobrado nas nossas provas, tá? Volta e meia aparece, que é o DAIA, né? Que é Distrito Agroindustrial de Anápolis. Então, é aqui que é implantado, nesse momento, em 78, é que é implantado o primeiro distrito industrial do território goiano. E junto com a implantação desse distrito, nós tivemos também uma política de incentivos fiscais aí praticadas pelo governo do estado, com o objetivo de atrair indústrias, né, atrair investimentos para o território goiano. Mas aqui merece um ponto aí de destaque, né? Então tome nota aí, DAIA, Distrito Agroindustrial de Anápolis, né? Ou seja, sediado no município de Anápolis. Então algumas coisas aqui merecem destaque. Primeiro, por que Anápolis? Por que não outra cidade do território goiano? A escolha por Anápolis é por ser considerada o trevo do Brasil, né? Nesse contexto aqui da década de 70, Anápolis já era uma cidade, então, dotada de um eixo rodoviário cortando o território no sentido leste-oeste e no sentido norte-sul. BR-060, sentido leste-oeste, ligando aí, né, Brasília a Goiânia, ao sudoeste goiano, aquela que é conhecida, então, como Acre-Brasília, né? Aí a BR-153,
a rodovia Transbrasiliana, cortando o Brasil aí no sentido norte-sul, sul-norte, ok? Então você já tinha aí esse entroncamento de importantes eixos rodoviários cortando o Brasil em todas as direções. Além do mais, a Anápolis já contava também com a via férrea, a via férrea, que é a antiga estrada de ferro Goiás, hoje a ferrovia aí Centro-Atlântica, ou para alguns chamam de Centro-Leste, Centro-Atlântica. Então, por essa questão logística e a localização aí estratégica também entre Goiânia e Brasília, essas duas capitais, Anápolis foi escolhida para sediar aí o primeiro distrito agroindustrial do estado de Goiás, tá ok? O DAIA. E Anápolis é hoje a segunda maior economia do estado, perdendo apenas para a economia da capital, para a nossa capital. Mas é o distrito industrial mais importante do estado. Está sediado no município de Anápolis, com diversas indústrias, tá? Você tem diversos segmentos ali da indústria instalados no DAIA e com um grande potencial ainda a ser ampliado. Alguns desafios a serem superados, nós vamos tratar disso mais à frente, mas ainda com uma perspectiva ainda de crescimento desse distrito industrial no município de Anápolis. Ou seja, a capacidade de novas indústrias ou de ampliação das existentes ali, ainda muito grande e que, sem sombra de dúvidas, fará com que Anápolis permaneça ainda como principal distrito industrial do nosso estado ainda, e junto à implantação desse distrito, o estado também cria uma política de incentivos fiscais com o propósito de atrair investimentos para o território goiano. Porém, nesse período, Goiás ainda não consegue atrair aquelas grandes indústrias. Por quê? A infraestrutura do território goiano ainda estava precária do ponto de vista de rodovias, do ponto de vista de energia. Goiás, nesse contexto aqui, ainda não tinha autonomia na sua produção de energia. Goiás dependia ainda de energia produzida em outros estados. Então, não havia uma segurança quanto ao fornecimento de energia. Daí, então, alguns empecilhos para que grandes investimentos, grandes indústrias viessem para o território goiano. E eu aproveito aqui já para dar uma dica e antecipar o que eu vou falar mais à frente. Em Goiás, essa política de incentivos fiscais, então, que já tinha sido adotada anteriormente, depois da criação do DAIA, você tem nos anos 80, nos anos 90 essas políticas de incentivos, porém, elas só surtiram efeito mesmo para valer, no sentido de atrair grandes complexos industriais para Goiás já ao final dos anos 90. É justamente no momento em que Goiás consegue melhorar a sua infraestrutura de transportes, com abertura e pavimentação de rodovias, e também quando o Goiás já começa a alcançar aí, um superávit na geração de energia, ou seja, o estado começa a produzir mais energia do que consome. E aí, então você tem grandes empresas sentindo segurança, de virem para o território goiano e aí sim, aproveitando-se desses incentivos fiscais, aproveitando-se ali da infraestrutura ofertada pelo estado, pelos municípios para que essas indústrias então se instalassem, aproveitando-se também do baixo custo da mão de obra comparada com outras regiões do país, sobretudo a região sudeste, em que você tinha uma mão de obra mais cara e também sindicalizada, mais articulada na defesa dos seus interesses, dos seus direitos, vamos dizer assim, e então esse conjunto de fatores é que vai servir para, no final dos anos 90, atrair grandes investimentos industriais para o território goiano. Mas nesse momento aqui, apesar da política de incentivos do Estado, você ainda não tem essas grandes indústrias se instalando no território goiano. Por quê? Porque a infraestrutura ainda não oferecia segurança para que esses empreendimentos aqui se instalassem e desenvolvessem aí as suas atividades, ok? Muito bem, então está aí um grande feito, um marco muito importante para a história de Goiás nesse momento, que é a implantação do Distrito Agroindustrial de Anápolis, o mais conhecido aí como DAIA. Nós voltaremos a falar do DAIA, tá? Nas próximas aulas. Bom, o último governo ainda imposto pelos militares foi o governo Ari Ribeiro Valadão, que governou Goiás de 1978 a 83. Tá? Ari Ribeiro Valadão ganhou destaque aí no seu governo
tá? Pelos investimentos em irrigação. Foi nesse momento em que o Brasil teve aí, né, as suas maiores experiências em produção irrigada. Os projetos tocados no governo Ari Ribeiro Valadão, chamados aí Projeto Rio do Sono, Projeto Rio Formoso para a produção de arroz irrigado e também o Projeto Alto Paraíso para a produção de frutas, né? Todos eles aí no norte do estado, tá? Mais ao norte do estado. Então foram os maiores projetos de irrigação até então levados adiante, né, no território brasileiro, aqui no governo do Ari Ribeiro Valadão. Nesse momento, né, o Brasil já está num processo aí de um desgaste muito grande dessa ditadura, há uma pressão muito forte para a abertura política novamente do país, para que se redemocratize a nossa política, para que ocorram eleições tanto para os governos dos estados, como também para a presidência da República. E o governo Geisel vai, nesse período aí, né, ditatorial, vai gestar um projeto, um processo de abertura, um lento processo de abertura política, né? Aqueles que estavam no poder reconhecendo que tinham que devolver esse poder à sociedade civil, então organizam um processo de abertura política que começa no final dos anos 70, né, com anistia aos presos políticos, aos exilados, né? E também para aqueles que por parte do Estado tivessem cometido alguma ilegalidade. Então há um processo de anistia aí em geral, há a possibilidade então dos partidos políticos se reorganizarem, já que nesse período ditatorial, né, vigorou o chamado bipartidarismo. Ó, tome nota disso, hein? O bipartidarismo, o que era isso? Durante esse período ditatorial, só 2 partidos, né, tinham autorização legal, né, para atuarem na cena política brasileira. Era a Arena, a Aliança Renovadora Nacional, e o MDB, o Movimento Democrático Brasileiro. Esses 2 partidos eram os que tinham autorização, então, para apresentar os nomes, disputar as eleições e ocupar aí os cargos que eram disputados, eram elegíveis aí pelo voto popular, né? Ou ainda, em alguns casos, indiretamente, como os casos dos governadores. Então, há essa organização, a Arena deixa de existir, né? O MDB vira o PMDB que agora virou MDB novamente, né? A Arena deixa de existir, partidos que estavam então na clandestinidade passam a se articular, novos partidos surgem nesse contexto de abertura política, como por exemplo aí o Partido dos Trabalhadores, né? Que é um desdobramento do chamado novo sindicalismo, ligado aí sobretudo aos sindicatos metalúrgicos da região conhecida como ABC, né? Em São Paulo, ali na região da Grande São Paulo. Então você tem aí essa reorganização partidária. E são autorizadas, então, eleições para os governos dos estados em 1983. Né? E em Goiás, vence o candidato, então, de oposição ao regime militar, que era o ex-deputado, então, cassado no período do regime militar, Iris Rezende, que conseguiu se apresentar como a principal liderança dentro do PMDB, né, disputando a indicação do partido ao governo de Goiás, né, para disputar o governo de Goiás, disputando essa indicação dentro do partido com ninguém menos que Mauro Borges Teixeira. Né? E Iris vence esse pleito. Nós analisaremos isso daí num outro momento, esse processo aí de redemocratização, as diretas já. Por hora nós vamos parando aqui no governo do Ari Ribeiro Valadão, porque o propósito aqui é analisarmos então o processo de modernização da agricultura. Tá? Esses governos do período militar, se nós podemos destacar algo importante, algo que realmente deu certo, foi o processo de modernização da agricultura. Tá? Nesse período, o governo federal e os governos dos estados irão empreender grandes esforços com o objetivo de modernizar a agricultura no Brasil. Há aí um processo de expansão da fronteira agrícola. O que significa essa expansão da fronteira agrícola? As áreas agricultáveis irão se expandir. Áreas que até então eram consideradas impróprias, né, o que não era de interesse, aí, né, serão incorporadas à chamada fronteira agrícola, com a utilização de tecnologia, com o avanço da mecanização no campo, né, e os seus desdobramentos aí para a sociedade goiana.
ok? E é isso que nós analisaremos aqui no próximo bloco.